E agora não é mais uma prisão religiosa, agora era uma prisão com a maior força e obscura. Enquanto Paulo vai preso, o jovem Timóteo está em Éfeso, conduzindo a igreja. A primeira carta que Paulo envia é ensinando, estimulando. Mas entre a primeira carta e a segunda, há uma crise. Com base no texto e na história. Isso era ele, era você, era um jovem, gente. Como eu vou pregar o nome de um Jesus que morreu na cruz? Por mais fé que tenha, desestimulava, porque havia contrariedade. Como eu vou me espelhar em um homem que só vive apanhando e preso? Para a gente falar hoje, a gente tem a história, mas ele não tinha. E como jovem, ele largou a vida. E para piorar, dentro da igreja tinha um grupo de obreiros, ou dois pelo menos, que Paulo cita, que o ultrajava e o desprezava, e dizia que ele só estava ali porque era peixada de Paulo. Foi o jeitinho que Paulo deu, mas que ele não sabia coisa nenhuma teologicamente. Veja que eles diziam, Timóteo ensinava a ressurreição, eles diziam, já houve ressurreição, é que esse menino não sabe de nada, isso aí é um Zé Mané. E tudo aquilo pela segunda carta foi causando aflição. E Timóteo, chegou o momento, com base na carta, na segunda carta, não dá certo isso. Eu vou parar de pregar. Eu vou desistir. O testemunho de Jesus era difícil continuar. E se fosse usar o de Paulo era pior. Porque isso aqui era questão de fé, gente. Paulo viu, mas Timóteo não. Jesus falou com Paulo, mas com Timóteo não. E agora o Jesus que falou com Paulo não dizia nada. O Paulo que podia aconselhar estava preso, à véspera da morte. Então eles tinham tudo para desistir, para se envergonhar. E é o que pela carta estava acontecendo, pelo prenúncio de Paulo. Aí Timóteo agora diz, não. Ficou medroso, se contraiu, retraiu, e a vergonha veio. Por exemplo, como dizer que Jesus cura, que a Covid entra na tua casa e leva alguém que tu ama? Como pregar que Jesus cura, se ele leva a enfermidade e vem, e como um drogado, um levado, o teu pastor também é. Como prosseguir marcando uma geração, quando tudo quer nos mostrar que não é verdade? Como falar línguas estranhas enquanto um carnaval é fechado, um congresso também é? Como entender isso? Foi o que fez Timóteo entristecer. Eu não entendo como esse Jesus é tão poderoso, morreu numa cruz, como Paulo é tão íntimo dele e está vivo apanhando e preso. É porque já começou assim, filho. Desprezar o Filho de Deus,
não deram valor a ele. Aí a notícia chega na prisão em Roma: Paulo, Timóteo está triste, não está pregando mais como pregava, está querendo desistir. As circunstâncias estão deixando eles oprimido, ele é oprimido e com vergonha. Aí veja o que é que Paulo escreve: ao meu amado filho na fé. Olha o carinho. Eu lembro, filho, da fé na tua avó, na tua mãe, uma fé verdadeira. E eu tenho certeza que em você também. Olha o que ele diz: se tudo tivesse bem, não precisava essas palavras. Por esse motivo, filho, eu estou te escrevendo, para que desperte o dom de Deus que há em você. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Paulo estava dizendo: não desista, filho. O espírito que está em você, o espírito que Deus te deu e te capacitou quando eu impus as minhas mãos, é maior do que tudo isso, é maior do que os que estão lá fora. Então parte para cima, filho, parte para cima. Não desista e não se envergonha, não tenha vergonha do testemunho de Jesus Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro seu, mas prega, marca a tua geração, continua pregando. Quando você vai para o capítulo 4 por diante, é a mesma carta. Ele vai motivando, dizendo: filho, eu te entendo. Esses últimos dias vão ser difíceis. Virão aproveitadores da fé, charlatãos, e o povo vai querer ouvir mais a eles, porque eles não vão pregar a verdade, eles vão agradar plateias. Mas não, você não, filho, não se venda, continua pregando a palavra em tempo e fora de tempo, doa aonde doer, prega a verdade. Jovens que marcaram suas gerações em tempo de crises, a história continua. Timóteo sai dali. Síntese: história. E não parou mais de pregar. Continuou com a cabeça erguida. E a mensagem na mente que Paulo diz a ele: filho, a minha hora está chegando, filho. Em outras palavras, agora é você, filho. Agora é a sua hora. Porque daqui eu sei que eu não saio mais. Eu acabei a carreira. Eu combati um bom combate, mas eu guardei a fé. Eu não desisti. E agora, filho, o que é uma coisa me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará naquele dia, não só a mim. Em outras palavras, agora é a sua vez, filho. Marca a tua geração. A história diz que Timóteo saiu dessa situação com tanto afinco que morreu pregando a mensagem de Jesus. Ele pregando debaixo de cacetadas, parou de respirar pregando.
Eu quero saber quem quer marcar esta geração. Você pode observar que todos que marcaram geração foi em tempo de crises. Pedro, João, a sua geração foi marcada pela morte, crise que a prisão e a morte prevalecia. Eles se destacavam. Geração de Timóteo sobreviveu a tudo isso. Geração de séculos passados, o intelectual, o racismo, o capitalismo sempre se destacavam. Agora nós estamos vivendo um tempo de crises. E agora é tempo de sermos mais avivados. Se nós falarmos de Jesus, agora é que temos que falar. Se éramos cheios do Espírito Santo, agora é que temos que ser. Eu vos envio a promessa de meu Pai. Para quê? Para ser glamuroso? Não. Para quê? Para resistir. Para ser unidos. O Espírito veio. E possivelmente nesta noite eu estou pregando para Timóteos da nossa geração. Talvez você chegou aqui sem entender o trabalhar de Deus. Você chegou aqui querendo desistir. Ei, Timóteo! Em meio à crise, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu estava sentado perto de um pastor pregando numa igreja. Antes de pregar, ele olhou para mim e disse: Bento, a gente está na Assembleia de Deus. Por quê, pastor? Silêncio demais, Assembleia de Deus não é assim. Ele dizia a ele: Bento, essa pandemia está amordaçando muita gente. A máscara pode ser inconveniente, pode até abafar o barulho, mas não tira ele, porque vem de dentro. O vírus é de fora para dentro, mas a glória, o fogo é de dentro para fora. Então deixa eu ver se ainda tem Timóteo aqui na geração da crise. Ainda tem Timóteos. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu não posso fazer aglomeração. Estou pregando controlado aqui. Mas é difícil controlar. Se você puder, com a máscara e na distância que você está, olha para esse irmão, essa irmã que está do teu lado, diga: ô Timóteo, do século 21, desiste não. O que está dentro de você, a chama que foi colocada dentro de você, não é para desistentes. Não dá para desistir, Josival. Por quê? Porque foram homens e jovens como nós, sujeitos às mesmas paixões e os mesmos temores. A história está aqui. A história você sabe. A história o padre sabe. A história, o inferno sabe a história que eles fizeram. Então agora é a nossa vez de fazer a nossa história. É a nossa vez de fazer a nossa história. Não tenha vergonha do testemunho de Jesus.
nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prega a verdade, mesmo que não queira ouvir. É quadrado, isso é coisa do passado. Prega o que está escrito e deixa Deus fazer o resto.